Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, buscando estar bem alinhados com a Palavra de Deus, conferindo a nossa vida cristã, conferindo com as Escrituras se nós estamos no prumo, se nós estamos na rota certa da salvação para a vida eterna. Bem, nesta série de programas, estamos conversando sobre os fundamentos da nossa fé, sobre as bases, as colunas sobre as quais se assenta, se constrói, se edifica a fé cristã e a vida cristã. Estamos seguindo passo a passo a nossa confissão de fé resumida no Credo Apostólico. Isso mesmo. E no programa de hoje conversaremos sobre a ressurreição dos salvos e o seu arrebatamento. Nós cremos na ressurreição dos salvos. Nós cremos que os salvos serão arrebatados. O que é isto? Como será? Quando será? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Então deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, esta é uma base da nossa fé, a ressurreição dos mortos, a ressurreição do corpo. Será que todo mundo vai ressuscitar? Será que os maus vão ressuscitar também? Será que as pessoas condenadas vão ressuscitar ou somente os salvos irão ressuscitar? Nós cremos na ressurreição dos mortos, na ressurreição do corpo, na ressurreição dos salvos, na ressurreição que vai acontecer para toda a raça humana que passou pela morte. Então, como se dará a ressurreição? Como se dará? Nós sabemos que a morte física, não é aniquilamento. A pessoa não deixa de existir. Não. Morte é separação. A separação do corpo. O corpo volta ao pó, mas haverá ressurreição e vamos ver como se dará. Antes, vamos lembrar aqui no nosso credo apostólico como isso está escrito. Está assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esta é a segunda parte do credo apostólico. Cremos no Espírito Santo, cremos na Igreja, cremos na comunhão dos santos, cremos na remissão dos pecados e cremos na ressurreição do corpo. Vamos ver como se dará a ressurreição? Olhe aí na sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 35 ao 44. O apóstolo Paulo nos explica, dizendo assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra,
ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Uau! Esse texto é tão claro, é tão maravilhoso. Paulo está falando aqui para uma igreja na Grécia, a igreja de Corinto, e ele então faz a pergunta e responde: como ressuscitam os mortos? Em que corpo eles vêm? E aí ele faz uma alusão, uma comparação com as plantas. A semente que é semeada e a árvore ou o vegetal que brota daquela semente. É claro que vai brotar de acordo com a semente. O grão de trigo vai gerar a haste do trigo, vai gerar o trigal, não é? A laranja, ela vai dar um pé de laranja, uma laranjeira. O caroço da manga, a semente da manga, vai gerar uma grande árvore, uma mangueira, e assim por diante. Então, Paulo está dizendo que aquilo que nós semeamos, o que vai gerar dali, não é igual ao que foi semeado. Ou seja, você semeou um grão, ele arrebenta a casquinha, ele deixa de ser e ele é transformado em algo muito maior, em algo muito mais maravilhoso e que vai gerar também outras sementes semelhantes a ele. Aqui o apóstolo Paulo está falando que nós somos semeados em corrupção, em um corpo frágil. O nosso corpo envelhece. Você sabia que a gente caminha 1.700 quilômetros por hora, nós viajamos todos os dias, sem sair do lugar? Sim, no movimento de rotação da Terra. Nós caminhamos todo o perímetro da Terra. Então, por isso a gente envelhece, por isso a gente vai mudando tanto. Não é verdade? Estamos sempre em viagem. Semeia-se em corrupção e se colhe em incorrupção. Semeia-se em fraqueza e é colhido em poder. Ou seja, o nosso corpo é frágil, ele adoece, ele envelhece e ele morre. E o tempo da nossa vida é tão passageiro, tudo passa tão rápido, mas esta ressurreição que vai acontecer, nós teremos um novo corpo, não semelhante a este, não fraco como este, que precisa dormir para descansar, para se reabastecer, para ter forças para o dia seguinte. Não, o nosso corpo espiritual, glorioso, ressurreto, não precisa dormir. Por quê? Nós sabemos que lá na eternidade não tem noite, sempre a luz do Senhor estará brilhando. Não tem. Nós não precisaremos disso, dessa reposição para continuar vivendo. Será diferente. É o que Paulo nos diz. Ele fala, gente, uma é a carne dos animais, outra dos peixes, outra das aves. São diferentes. Assim também, há corpos celestiais e corpos terrenos. E ele chega a comparar até os astros. Olha para o sol, a lua, as estrelas, cada um tem a sua glória. Tem estrelas amarelas, alaranjadas, vermelhas, azuis, verdes, estrelas liberando a sua luz de acordo com a sua consistência, de acordo com o que ela é, ou o estado de vida em que ela está. E a glória das estrelas é diferente. E Paulo diz que também, na ressurreição dos mortos, nós somos semeados em fraqueza e somos ressuscitados em força e em glória. Ah, como nós almejamos este dia! Ah, como nós almejamos este dia glorioso que vai acontecer e está perto de acontecer. O arrebatamento da igreja
e a ressurreição dos mortos. O arrebatamento da igreja vai se dar enquanto muitos estão vivendo o seu dia a dia e acontecerá a ressurreição dos mortos e os vivos sendo transformados, indo ao encontro do Senhor. Vamos ver o que a Escritura nos diz? Olha aqui, a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, de 50 a 52. O apóstolo Paulo diz: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Bem, aqui está falando da ressurreição dos santos, a ressurreição dos salvos, a ressurreição, ou seja, a primeira ressurreição, que no Apocalipse está escrito, João nos diz, o Senhor diz, bem-aventurado, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Porque essa primeira ressurreição vai ser dos salvos. Desde Adão até o último homem ou mulher de Deus, ou que estiver nascendo no período do arrebatamento da igreja. Arrebatar é levar com violência, é raptar, é o rapto da igreja. É Jesus vindo buscar a sua noiva, é Jesus vindo buscar a sua esposa, é Jesus vindo levar a sua noiva, os salvos, todos aqueles que Ele salvou pelo seu sangue derramado na cruz. Todos aqueles que creram nele, todos aqueles que são a sua família, todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Igreja, não apenas a igreja com placa, a igreja cristã, mas os salvos em todas as épocas, em todas as eras. Estes, no arrebatamento, nesse dia, quando soar a última trombeta. O texto nos diz que a trombeta vai soar. Então, nós, os que estivermos vivos, ouviremos o som da trombeta e seremos transformados. Imediatamente vai ser um dia glorioso. Às vezes você está dirigindo o carro, às vezes você estará na cozinha fazendo uma comida, às vezes você estará deitado, dormindo na sua cama, às vezes você estará fazendo a sua caminhada, às vezes você estará trabalhando na empresa, no seu trabalho, e vai ouvir aquele som da última trombeta. Ouviremos este som e num piscar de olhos, num momento ultra rápido, em fração de segundos, seremos transformados. Esse corpo não vai passar pela morte, vai ser imediatamente transformado. Porque para onde vamos, a dimensão onde estaremos para estar para sempre com o Senhor, na Nova Jerusalém, nesta nova dimensão, não cabe este corpo tão frágil. Não cabe. Mas teremos um corpo glorioso. Um corpo cheio de, podemos dizer, atributos totalmente diferentes, características e qualidades diferentes. Um corpo que não adoece, que não tem dor, que não morre. Sim, teremos vida eterna, num corpo glorioso. Jesus ressurreto, ele aparecia e desaparecia. Ele entrava nos lugares fechados, não precisava de abrir a porta. Não, um corpo como o de Jesus ressurreto. Um corpo bonito, saudável. Quantas pessoas partiram para a eternidade num corpo tão magrinho, com enfermidades que desfiguraram completamente a pessoa. Era uma pessoa alta, bonita, forte, corada, e a enfermidade deformou completamente.
nós ressuscitaremos num corpo glorioso, majestoso, celestial. Celestial. É muito lindo que a palavra de Deus nos diz, isto vos afirmo, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. É muito frágil, é muito suscetível aos vírus, às bactérias, às enfermidades, a queimar, a esbarrar, a machucar, a quebrar, a se ferir, a morrer. Carne e sangue não. Mas o Senhor nos diz aqui que o nosso corpo será um corpo incorruptível. E Paulo diz, na verdade, nem todos dormiremos, nem todos passaremos pela morte. Aqueles que estiverem vivos quando se der o arrebatamento da igreja, não vão passar pela morte, serão transformados. Ele diz isso, é um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. E como eu posso garantir que eu estarei pronto para aquele dia? Buscar ao Senhor, viver em santidade, ter uma vida na presença de Deus, se lavar no sangue do Cordeiro, estar todos os dias limpo diante do Senhor. Isso é difícil? Não, se você quiser. Não é difícil. Nós podemos e devemos estar prontos para quando a trombeta soar, uau, irmos ao encontro do Senhor. É certo que muitos vão ficar e vão passar muita tribulação aqui, mas é importante estar preparado para este encontro maravilhoso. Cada dia, cada minuto, viva pensando, o Senhor pode voltar hoje, pode voltar agora. Eu quero estar pronto, pronto para encontrá-lo. E como será a ressurreição do crente? Vamos ver aí nesse capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, versículos 53 ao 58. Paulo fala sobre a ressurreição do crente, do salvo. Olha o que está escrito. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo está dizendo aqui que é necessário que esse corpo que se corrompe, esse corpo que adoece, esse corpo que é frágil, esse corpo que morre, ele seja revestido de poder, de incorruptibilidade. Ele seja imortal. Porque quando Deus fez o homem, Deus o fez do pó da terra e soprou em suas narinas. Deus soprou vida, vida, vida para que o homem seja imortal, vida para que ele viva eternamente. Nós conhecemos a história, como o pecado entrou, a morte veio e todo mundo passa pela morte, mas a morte será destruída. Como diz aqui, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado
E a força do pecado é a lei. O pecado trouxe a morte. O pecado, a desobediência, trouxe a morte. E essa morte, essa separação, é em todo sentido. Quando a pessoa escolhe, se você escolher pecar, ao invés de buscar a Deus, quando a pessoa escolhe pecar, ela então experimenta a morte, a separação, ela experimenta a deteriorização de si mesmo, da sua origem, do seu chamado. Quem sabe você está aí desviado do Evangelho? Quem sabe você está aí cansado do pecado, cansado de fazer as coisas erradas? Quem sabe você está aí desejando mudar, voltar? Hoje é o seu dia. Deus quer revestir você de graça, de santidade, da sua presença, porque eu e você, como todas as pessoas que existem no mundo, além de pertencermos ao Senhor, fomos feitos para Ele. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Fomos feitos para experimentar a eternidade em alegria, em vida, em paz. Isso só é possível quando nós escolhemos Deus. Quando nós o buscamos, quando nós o queremos, quando nós o desejamos. A gente entra nessa nova vida, e a morte já não terá poder sobre nós. O pecado, o aguilhão do pecado, já não terá poder sobre nós. Por quê? Porque estar em Cristo é já estar entrando nessa dimensão onde os céus se encontram com a terra, onde nós podemos estar na presença de Deus e viver na sua presença, com a sua paz, com a sua graça, com o seu amor, com a alegria de estar envolvido pelos céus aqui na terra. Nós podemos viver assim? Sim, claro. Quando nós nos alimentamos da sua palavra, quando nós amamos o Senhor, quando nós queremos andar na sua presença, nós mergulhamos nesta vida eterna, nesta vida espiritual. Claro que o nosso corpinho se corrompe. Claro que o nosso corpinho mortal, ele não resiste às enfermidades. Ele não resiste ao tempo, ele envelhece. E chega um momento, tem pessoas que às vezes não adoecem, vão ficando velhinhas, fraquinhas, os órgãos vão pesando, falhando, até morrer. Mas isso é o nosso corpo, mas o nosso espírito se renova em todo o tempo. Todos os dias nós recebemos a porção do Senhor. Em todos os dias nós podemos experimentar a sua graça, a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Seu nome já está lá. Você quer viver no caminho do Senhor? Você quer experimentar esta vida eterna aqui? Sim, nós podemos. Podemos experimentar a presença de Deus aqui. Sim, nós podemos. Podemos experimentar a libertação plena e total do pecado aqui. Sim, nós podemos. Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e com todo o seu coração, ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. O Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe quem eu sou e como eu estou. Tu sabes como eu estou, Tu sabes como eu te quero e como tem sido tão difícil a minha vida, principalmente longe de Ti. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Lava o meu coração, purifica-me de todo pecado, tira de mim toda maldade, toda perversidade, toda inclinação para o mal. Perdoa-me e dá-me uma vida nova, completamente nova. Apaga
todo o meu passado, tudo que eu fiz, apaga com teu sangue e me dê uma nova chance, me dê uma nova vida. Eu preciso de ti, eu preciso do teu Espírito Santo. Vem me encher da tua presença. Eu sou teu a partir de agora, hoje e para sempre serei teu. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Uma oração como essa é decisiva, é para toda a vida. E cada dia o Espírito Santo te capacitará a viver em santidade. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe.